Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Quero já agradecer a todas as visualizações, quero agradecer também e receber os novos inscritos. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. E você que está vendo pela primeira vez, sinta-se à vontade para se inscrever, sentindo em seu coração, deixar o seu like, comentar, tirar suas dúvidas naquilo que nós estamos transmitindo com coerência a cada um de vocês. Esta é a quarta parte, a penúltima parte, vamos fazer em 5 partes, quem criou as religiões. Nós falamos na terceira parte e vamos dar continuidade agora à quarta parte e vamos terminar com a quinta parte, a última parte, já fechando com 400 vídeos aqui no canal. Só tenho mesmo a agradecer a todos pelas visualizações. Sabemos que nós não estamos aqui interessados em likes, monetizações, nós estamos aqui empenhados a levar os conhecimentos dos nossos ancestrais, mostrar a mão do narrador que escreveu a Bíblia, mostrar as tradições e mostrar o que está correto, o que está errado, o que está certo, o que está errado. Nós não temos nada contra a fé de ninguém. Também não temos nada contra nenhuma religiões, nenhuma crença, nenhum credo religioso, não. Só estamos aqui levando os conhecimentos dos nossos ancestrais, das tradições, para entender o que realmente foi, o que realmente é aquilo que eles chamam de palavra de Deus. E entender um pouco o que pode ser o futuro de cada um de nós, seres humanos. É isso que nós estamos aqui no canal levando a vocês. Então, eu sinto-me privilegiado, com toda a humildade, de gravar 400 vídeos aqui. Com muita dificuldade, com muitas lutas, mas nós não podemos parar de levar esse conhecimento a todos vocês que querem aprender, que querem buscar, se aprofundar, entender aquilo que é chamado Bíblia Sagrada pela Sociedade Bíblica Brasileira. E por isso estamos aqui, quem criou as religiões. Nós falamos na primeira parte já, eu peço a vocês que acompanhem parte por parte para entender o ensinamento. Quando nós chegamos aqui na conclusão, e vamos mostrar alguns capítulos chamados assim, porque nós sabemos que os concílios de Nicéia que colocaram capítulos, versículos, mas era uma leitura completa, não existia epígrafe, mas uma leitura completa escrita pela mão do narrador, que depois, mais tarde, foi chamado de Bíblia Sagrada, traduzidas para vários países. E nós sabemos o que realmente aconteceu um pouco lá nos concílios, onde se reuniram todas as religiões, os adeptos das religiões, grupos de pessoas com suas fé, com as suas crenças, o que eles entenderam sobre um pouco que o narrador escreveu, e eles tiraram muitas conclusões, separaram apócrifos, chamados apócrifos de canônicos, canon, aquilo que eles acharam que estava inspirado por Deus, eles deixaram como Bíblia,
E aquilo que eles não acharam que estava inspirado, eles tiraram e chamaram-se o título de apócrifos e deram o nome sem inspiração. Mas eles tiraram do narrador. E aquilo que eles tiveram a oportunidade de acrescentar, eles acrescentaram. Aquilo que eles tiveram a oportunidade de diminuir, eles diminuíram, tiraram e acrescentaram. Leram a história do Jesus histórico, leram a história do dilúvio, leram a história de Adão e Eva, a serpente, o jardim do Éden, da criação do mundo, feita pelo narrador, e fizeram o que fizeram. E aí as religiões monoteístas que existe depois do ano 70, falando assim, dos anos 70, não de 1970, do ano 70 para cá, foi chamada as 3 maiores religiões do mundo, que nós falamos na primeira parte, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Então, convido vocês a estar participando aqui do canal, se inscrevendo para nós fazer juntos esse canal crescer, para o YouTube entender. Compartilhe nas suas redes sociais, estamos aqui sempre fazendo shots, levando um pouco mais de conhecimento. Quero dizer a vocês que nós não estamos aqui contra a fé de ninguém, nem de A, nem de B, nem de religião que eles chamam do mal, chamam a religião do bem, pessoas de bem, pessoas de mal. Eles afirmam isso, mas nós aqui não, nós aqui temos coerência. E eu vou mostrar a vocês, como eu já parei falando na terceira parte, no capítulo 12 de Gênesis, nós vemos o narrador escrevendo e ele vai cair numa grande contradição. Uma das maiores contradições que os céticos que leem, que buscam as contradições, eles encontraram. E também nós encontramos, deixamos um pouco a religião de lado para entender o que os céticos entenderam. Os ensinamentos das tradições religiosas. Lá no capítulo 12, versículo 7, nós já lemos, depois nós vamos voltar aqui para o Êxodo, para nós entender o Êxodo. E vamos ler agora, que nós paramos lendo lá no capítulo 12, versículo 7 de Gênesis. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Não sei se o barulho está atrapalhando muito aí. Aqui em São Paulo está muito quente. Eu creio que todo o Brasil está assim, quase todo o Brasil, né? Mas isso é a natureza. Isso é a natureza. A natureza que tem coisas boas e a natureza que oferece coisas maravilhosas, coisas boas, e também a natureza oferece coisas que a gente não gostamos, né? Que nós não gostamos, que é a dualidade, o bem e o mal. O bem e o mal nunca esteve fora. A selva, ela é muito maravilhosa porque lá tem a natureza maravilhosa, os seus animais lindos, predadores, mas lá também tem os insetos peçonhenhos. Lá as pessoas encontram ervas, se alimentam, mas lá também oferece muito perigo. O perigo é muito maior. Então, a criação verdadeira é essa. Para que vocês entendam o que nós estamos transmitindo. Mas o bem e o mal não foi o Criador, né, que falou, eu vou fazer o bem e o mal para eles. Não. Isso é uma escolha. Está dentro de nós. Dentro de cada um de nós.
aquilo que é chamado de título dualidade. Gênesis 12 diz assim: são 32 vezes a palavra El Shaddai. Segundo eles, os teólogos dizem que aparece a palavra El Shaddai. A teologia moderna, até eles mesmos se complicam, porque eles explicam que o Todo-Poderoso, a palavra Todo-Poderoso no português Brasil traduzido, significa El Shaddai, mas não está correto, está errado. Está totalmente errado. A palavra El Shaddai, quando aparece na Bíblia traduzida, tem um significado de epíteto. O que é epíteto? É uma palavra português Brasil. Epíteto é um local de adoração. Shaddai é epíteto de um local que se adora a um ser. Um exemplo para que vocês entendam. Nossa Senhora Aparecida, que eles chamam os católicos, nossos irmãos católicos, Aparecida do Norte. Tem a Aparecida do Norte que eles adoram no Norte. Um exemplo que eu estou dando. Aparecida do Sul, adora no Sul. É lá no Sul. Nossa Senhora de Fátima, lá na cidade chamada Fátima. Mas são deuses que se variam-se de lugar para lugar. Um exemplo, tem uma cultura em Minas Gerais, e aqui em São Paulo tem outra cultura, mas a Maria que eles adoram lá é a Maria que se adora aqui em São Paulo, na Aparecida. Então é epíteto, a palavra Shaddai é epíteto. Fernando, e a palavra El, que está junta com Shaddai? El Shaddai. A palavra El, como nós estamos falando sobre quem criou as religiões, a palavra El não é um título. A palavra El é um nome. A palavra Senhor, traduzida, é Adonai. Aqui no português Brasil, quando você vê Adonai, ela tem um significado no original de Senhor. E quando você vê a palavra Senhor, Senhora, não é nome, é título. Nome é nome e título é título. Então, quando o narrador, aqueles que traduziram, fizeram isso, eles fizeram com maldade para enganar aqueles que são aliados das religiões. E as pessoas caem, as pessoas acreditam nas suas traduções, que está correto, que é a palavra de Deus. E eu respeito, seja feliz se você acreditar que isso está correto, mas não está. Está totalmente errado, categoricamente. Eu estou explicando aqui para vocês que El era um nome de um deus de Canaã. Isso está registrado na história, está registrada nos livros, na Wikipédia, nas tradições, está registrada com os arqueólogos, principalmente os arqueólogos chamados Frankenstein, Israel Frankenstein ou Frankenstein, e outros arqueólogos que são coerentes. Está registrado isso na Inglaterra, em Londres. Está tudo registrado. Isso que eu estou falando aqui é
não é uma adulteração, como está adulterado na Bíblia. Então, El era um deus de Canaã. Ele era de madeira ou de pedra, segundo a história. Ele tinha sexo e ele era o Deus soberano de Canaã. Ele era o Deus de Israel. Quem era Israel? Quem era Israel? Israel era o cananeu. Eu vou repetir para vocês podem marcar aí, que agora estou indo contra tudo e todos, com a teologia, com os teólogos, com a hermenêutica, com as religiões. Canaã, os cananeus, eram os israelitas, que o seu Deus era o El, o soberano do panteão de Canaã. Ele estava em Canaã e os seus camponeses, os israelitas, adoravam como soberano. Não só ele, mas a deusa chamada Será, que era a esposa de El, seu filho Baal e a sua irmã Nati, e o deus Mote, eles eram adorados dentro de Canaã, do panteão da Cananeia. E é tanto que o nome Israel, para vocês que adoram o Estado de Israel, adoram o povo de Deus, né? Israel é uma nação escolhida, uma nação santa. Eu falei isso nos shots e eu fiquei vendo que não teve muitas visualizações porque eles estão contaminados, com a mente contaminadas por Israel. Adoram Israel como povo de Deus. Eles nem sabem o que significa a palavra Israel, que é uma nação escolhida, e os pré-tribulacionistas, pós-tribulacionista, mesotribulacionista e aí por diante, um monte de coisa na teologia moderna diz que todo mundo vai ir contra Israel e Jesus vai descer no Monte das Oliveiras no futuro para livrar o seu povo Israel. Qual povo, eu pergunto a vocês? Qual povo? Não, isso aí é antissemita. Você tá perseguindo os judeus. Não, eu sou anti-sionista. Sionista? Vocês não sabem o que é o sionismo. E aí, os nossos queridos irmãos evangélicos adoram os judeus. Adoram o Estado criado em 1948, não sabendo nem o que significa. E eu estou mostrando a vocês aqui no canal pequeno quem é Israel. Israel era o cananeu. Era os cananitas que o narrador não pôde, ele não pôde fazer nada para esconder na sua narração bíblica que eles já estavam lá. Quando ele cria o Abraão da fé, ele narra dizendo que quando o Abraão da fé, que ele criou o boneco, chega o bonequinho dele pessoal, chega em Canaã, na terra lá em Canaã, quem estava lá? Os israelitas, eram os moradores da terra. Você está entendendo, amados? Então, o El está no nome dos verdadeiros israelitas, Israel. Por isso, o El, os dois E-L, está na palavra Israel. Eles adoravam quem? O El. Quem adorava? Os israelitas. Era o Deus invisível? Era o Yahvé? Não. Era o Deus de Canaã. E eu estou mostrando a vocês que o El não é Yahvé. Yahvé
não é o El. Mas só que o narradorzinho aqui, ele confundiu o El com Yahvé. Yahvé é o próprio El. Ele afirma na sua historinha de carochinha que o El é o próprio Yahvé. E não era, nunca foi mentira para enganar a população, enganar o povo, enganar a comunidade, enganar a fé. A fé que muitos pregam, que eu respeito, mas tem que ter razão, amados. Olha só a contradição, como é muito maior. Gênesis 12, 7, olha o que ele diz aqui. Aqui você está só falando, mostra na Bíblia, Não é assim que as religiões agem? Induzem os seus seguidores? Sete, 12, 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência daria terra a esta terra. Ponto final. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Edificou um altar a Adonai que lhe aparecera. Prosseguindo, olha só. Senhor não é um nome, Senhor é um título. Versículo 8. Vamos ler aqui, olha só que coisa. Ele diz, e passou, versículo 6, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, ao carvalho de Moré, que estavam ali os cananeus na terra. E ele edificou um altar a Yahvé, porque eles confundem também Adonai, Senhor, título, com Yahvé. Quem confundiu isso? O próprio narrador, porque ele confundiu a palavra Senhor aqui com Yahvé também, Adonai. Agora ele vai falar, ele vai narrar, ele vai dizer na sua narração em Êxodo, eu quero que vocês prestem muita atenção, que ele vai narrar, dizer que foi o próprio Deus que falou a Abraão, que ele apareceu a Abraão, esse Abraão aqui, do narrador, Abraão da fé, esse que os teólogos dizem que ele que criou as 3 maiores religiões do mundo. Eles dizem, eles vão para a internet, vão para a mídia, para a TV aberta, falar essa boboseira, essa grande mentira das religiões, que Abraão, ele é o patriarca, que começou com ele, que criou o islamismo, pertence a ele o islamismo, pertence a ele o cristianismo e pertence a ele o judaísmo. E aí eles brigam entre si, as 3 religiões maiores do mundo, para entender se Abraão era um babilônico, se Abraão era um judeu, se Abraão até mesmo cristão, dizendo que ele agora passa a ser pai das 3 maiores religiões do mundo. Mas quem disse isso foi o narrador. Preste atenção, não foi Deus que falou. Você está entendendo como cria-se uma história de ficção? Fictícia é história de ficção, é história de ficções. Olha só, Êxodo 6. Agora você vai entender que você pode estar falando aí, ele está ensinando ceticismo, ele é cético, ele é ateu. Não, eu estou ensinando o que o narrador está falando, o que a Bíblia disse, que a Bíblia diz. Não é assim que eles dizem? Mostra na Bíblia. Então, olha só, Êxodo 6. Olha o que esse narrador vai dizer. Fica na sua memória aí, Gênesis 12, 7 em diante. Agora vamos para Êxodo 6. O que já estamos terminando já essa penúltima parte.
o vídeo não ficar muito maior, 24 minutos. Eu quero que você abra a vossa Bíblia aí, as suas Bíblias, lá em Êxodo capítulo 6, versículo de número 2. Êxodo 6, 2. Olha só, olha aqui, olha que coisa bizarra isso aqui. Isso aqui é muito bizarro. Desculpe a palavra, isso é macabro. Isso é uma das maiores mentiras do narrador. Quando os céticos falavam que aqui era uma grande mentira, quando eu estava dentro das religiões, eu ficava contra eles, chamava eles de endemoniados, filhos do capiroto, filhos do diabo, filhos do mal. Mas é porque a minha mente estava cauterizada pelos ensinamentos das religiões, dos teólogos, dos pastores, dos líderes religiosos, dos bacharel, dos líderes das religiões. Mas eles estavam corretos, certos, coerentes, com as razões, com a razão. 2:6 de Êxodo, versículo 2. E falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou Yahvé. Quando eu falo para vocês que Senhor não é um nome, é um título, porque aqui já tem a mão do narrador para enganar, para lubridiar a palavra Senhor, título. E apareceu e disse, eu sou Yahvé. O narrador está dizendo que o próprio Deus está falando, eu sou Yahvé. E eles colocaram Senhor. Preste atenção, título. Em outras traduções, Jeová, que está errado também, mas Jeová chega mais, é melhor do que Senhor. Ele diz, eu sou Jeová. Eu apareci a Abraão, preste atenção, também a Isaac e a Jacó, como Deus El Shaddai. Eu apareci para Abraão, para Isaac, olha só, para Jacó, como El Shaddai. Quem era o El Shaddai? Quem era o El? Vocês memorizaram o que eu falei? Quem era o El? O El era o Deus do panteão de Canaã. Era o Deus dos cananeus. E o narrador está dizendo que o Deus invisível, ele aparece dizendo, eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como El Shaddai. Epíteto, eu apareci como o El das montanhas. O El das montanhas. Os camponeses, os cananeus adoravam o El lá em Canaã, nas montanhas. Fernando, e agora? Complicou agora deu um laço aqui na minha cabeça, no meu cérebro, complicou tudo. Não, nós estamos aqui para descomplicar, para desmistificar. Para não ter, aqui não tem polêmica, não tem contradições. Olha só isso aqui. Eu estou lendo a Bíblia que vocês leem. Eu estou com a Bíblia que vocês estão aí. E que os religiosos chamam de Palavra de Deus. Bíblia Sagrada. Aonde está somente a verdade absoluta. A minha única regra de fé é a Palavra de Deus. A minha fé em Jesus Cristo. Não é assim? Mas só que a própria Bíblia, o próprio narrador que escreveu a Bíblia, o livro, os livros,
ele está mentindo. Esse sumo sacerdote, eu não sei quem foi, a religião diz que foi Moisés, mas ele está mentindo. Ele é o mentiroso. Porque ele diz que El apareceu para Abraão, Isaac e Jacó como El. Ele aparece como El Shaddai. O El, que é o Deus de Canaã. É um Deus visível, é um Deus de pedra, é um Deus de madeira. Mas esse narrador, ele vai mais além e vai continuar mentindo mais. Ele vai aumentar a mentira dele. Olha só. Eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como... Aí vem a mão da tradução João Ferreira de Almeida e coloca Todo-Poderoso. Joga isso fora. Joga essa palavra fora. Pega uma tesoura e corta isso, porque está errado. Não é Todo-Poderoso. É El Shaddai. Não é Deus Todo-Poderoso. É El Shaddai. Aí ele diz, agora que complica mais. Olha, mas pelo meu nome... Aí, tá vendo? Pelo meu nome. Qual é o nome de Deus? Eles brigam para descobrir qual é o nome de Deus, como eu também, e buscava as 4 letras do tetagrama. Mas aqui ele está mostrando que os deuses, os Elohims, tinham nome. Ele está mostrando que tinha nome. E tinha título também. Título é uma coisa e nome é outra. Mas ele diz, mas pelo meu nome, Yahvé, pelo meu nome, Yahvé, não fui conhecido, não fui perfeitamente conhecido. Olha que mentira, que trata. Olha isso aqui, abençoado, preste atenção. Ele está dizendo, Deus está falando, Deus que o narrador criou. Porque as pessoas acham que eu estou chamando Deus de mentiroso. Não, eu estou falando que o narrador é mentiroso. Ele disse que Deus disse, eu apareci para Abraão, Isaac e Jacó, os 3 bonequinhos lá, que ele criou, o narrador. Como é o Shaddai. Aí a traduções maliciosa colocou como Todo-Poderoso. Perfeitamente, eu não fui conhecido. Que coisa horrível. Até a tradução do Novo Mundo está melhor do que essa tradução aqui. Porque lá está escrito Jeová. Pelo meu nome, Yahvé, não fui perfeitamente conhecido. Mas como assim? Pois se em Gênesis 12, 7, disse que Abraão ofereceu sacrifícios a Yahvé. Ele ofereceu sacrifícios, deu uma puladinha, mas voltou. Ele ofereceu sacrifícios a Yahvé. E agora Deus chega a Abraão e diz que ele não conheceu como Yahvé. E só conheceu como El Shaddai. Mas como assim? Pois se ele ofereceu sacrifício a Yahvé. Que vem os tradutores português Brasil, pior ainda, e colocou Senhor. Título, ele ofereceu sacrifício a Yahvé. Vou terminar agora. Mas agora em Êxodo 6 diz, Êxodo 6, 2 diz que Deus disse a Abraão, pelo meu nome eu não fui conhecido, Yahvé. Meu nome é Yahvé, mas ele conheceu, Abraão conheceu eu lá como El Shaddai. Mas que negócio é esse?
Preste atenção aqui, abençoado, eu chamo a atenção de vocês com todo carinho. El Shaddai era o Deus de Canaã. Iavé, quem era? Termina agora. Iavé era o Deus da Arábia, que veio aparecer depois do século V. No século VIII que apareceu o tetagrama, que apareceu o Iavé. O Iavé não existia. Quem existia no tempo pré-exílico era só o El. Depois do século V veio a existir o Iavé. No século VIII aparece o Iavé, que o sacerdote obrigam o povo a adorá-lo. E o Iavé não era o Deus também invisível, nem El, nem Iavé. Por isso, as quatro letras do tetagrama, YHWH, invenções do sumo sacerdote depois do século V. YHWH, essas que as quatro consoantes que eles chamam, ali só foi para mostrar como foi a criação, uma simbologia, mas não é o nome. Porque o Iavé, no século VIII, termina agora, ele era adorado como Deus boi. Era um Deus boi. Era um touro. O Iavé, ele era um animal. Era um touro. Pasmem vocês. Por isso, eles eram politeístas. Não eram monoteístas. Era um touro. O Iavé era adorado como um touro, de chifres mostrando poder. Você está vendo as ficções escritas pelo narrador? Quem criou as religiões? Quem criou as religiões? Quem criou essas criações? Quem criou essas narrações? Quem criou as 3 maiores religiões do mundo? Quem criou o monoteísmo? Então eu mostrei a vocês, leiam. Leiam texto e contexto. Tire as suas dúvidas. Não seja mais enganado, ludibriado, enganado pelo seu líder, pela sua religião, pelo narrador bíblico. Quem criou as religiões? Então, Abraão ofereceu sacrifícios a Iavé. E agora ele chega e diz para Abraão que Abraão não conheceu ele como Iavé, mas conheceu ele como El Shaddai. Estou indo, eu voltarei com a última parte. Vamos entender. Quem falou foi o Deus verdadeiro? Foi Deus que falou mesmo? Ou foi o narrador? Ou foi a mão do narrador? Sabe aqueles bonequinhos que eles fazem nos desenhos, fica aquelas cordinhas, aí joga um bonequinho para lá, outro para cá, um para a esquerda, outro para a direita. Aqueles fantochinhos. Foi assim que o narrador fez com a Bíblia. Estou indo. Um abraço a todos. Paz.